Olá, gente. Bom, nós vamos ter a nossa aula de Físico-Química 2 em ambiente virtual. Eu estou fazendo essa videoaula aqui e vamos arriscar a nossa aula ser, pelo menos essa aula de hoje, desse tipo, e vamos ver como é que vai ser o nosso resultado. Pois bem, o tema da nossa aula de hoje são as soluções diluídas ideais. Mas semana passada nós vimos o que é uma solução ideal. Então eu vou começar aqui só para a gente relembrar o que nós vimos na aula passada. E depois a gente dá um passo à frente, que é entender o que é uma solução diluída ideal. Então vamos entender aqui. Tenham paciência com a minha letra aqui nesse programa, mas a gente vai ver. Vamos lá. Então, solução. Então vamos lembrar o que nós vimos na aula passada. O que é uma solução ideal? Então vamos imaginar o seguinte. Nós vamos ter dois líquidos. E esses dois líquidos estão à mesma temperatura. E nós vamos inverter um líquido no outro, vamos formar uma solução. Eles são miscíveis, nós vamos formar uma solução. Como nós vamos saber se uma solução é ideal ou não? Uma solução ideal é aquela em que soluto e solvente obedecem à lei de Raoult. Então vamos relembrar o que exatamente quer dizer isso, o que quer dizer a lei de Raoult. Vamos lá. Vamos imaginar que eu tenho dois béqueres, cada um com um determinado líquido. Tá? Então vamos colocar aqui uma corzinha para isso aqui. Eu tenho um líquido A. E eu tenho um líquido B. Ok. Vamos assumir que B é soluto e que A é solvente. Ambas as temperaturas são iguais. Então a temperatura de A é a mesma temperatura de B. Quando os líquidos estão separados, cada líquido vai ter uma pressão de vapor para esta temperatura. Então aqui eu vou chamar que aqui existe uma pressão de vapor de A quando o líquido é puro. E aqui é a pressão de B, do líquido B, quando o líquido é puro. Raoult percebeu o seguinte: em soluções do tipo ideal, existe uma correlação entre a pressão de vapor do líquido puro com a pressão de vapor desse mesmo líquido, mas quando misturado com esse. Ou seja, na hora que eu misturo, vamos colocar um becker maior aqui, meio esquisitão, mas não importa, só pra gente... Na hora que eu tiver misturado os dois líquidos, ou seja, eu tenho tanto A e B aqui, agora eu tenho uma nova pressão de vapor, de A e uma nova pressão de vapor de B quando nessa mistura aqui. Ok? Nós vimos na aula passada que quando nós misturamos duas substâncias em fase condensada, nós percebemos que a pressão de vapor abaixa pelas interações intermoleculares que vão ocorrer aqui, né, na interação entre as espécies químicas. Então, existe um abaixamento da pressão de vapor. Então, o que Raoult percebeu? Então vamos lá. Ele foi para a bancada e percebeu o seguinte comportamento. Eu vou fazer o gráfico e depois eu falo. Um gráfico de pressão de vapor e fração molar. Lembra que a fração molar varia de 0 a 1. Então aqui eu tenho 0 e eu vou colocar 1. Quando eu só tenho 1,
Vamos imaginar que seja a fração molar de A. Eu só tenho quem? Eu só tenho esse líquido aqui, o líquido A. E ele percebeu que a pressão, né, quando o líquido é puro, ele tem uma dada pressão, essa pressão é a pressão de ar puro. E ele percebeu o seguinte, que o comportamento experimental, o comportamento da natureza, diz o seguinte, que a relação entre a pressão de vapor quando misturado dá uma reta. Então ele propõe a seguinte relação. A pressão de vapor do líquido A quando solvente é igual à fração molar desse solvente vezes a pressão de A quando puro. É uma equação de uma reta. Y é igual a uma constante vezes x. Ok, isso vale a mesma coisa para quem? Para o soluto. Então, se eu tenho um soluto, nós vamos ver a seguinte reta. Olha só. A gente pode colocar o comportamento do soluto nessa mesma equação. Mas, enquanto que a fração molar de A aqui é 1, a fração molar de B nesse ponto aqui é 0. Assim como a fração molar de B, eu não estou falando de A. A fração molar de B nesse ponto aqui é 1. Então, quando a fração molar de A é 0, nós só temos a outra substância, que eu vou colocar aqui como um azulzinho aqui, sei lá. Aqui, ó, nesse ponto, por exemplo, nós vamos ter somente B. Então aqui eu tenho, esse é o valor da pressão de vapor de B quando líquido puro. E, experimentalmente, dá uma coisa do tipo assim. Isso aqui decresce como uma reta até chegar aqui. Veja que nós temos, vou apagar esses pontos aqui para não ficar pronto. Nós temos aqui o comportamento da pressão de vapor de A em função da fração molar e aqui PB em função também da fração molar de A ou de B, uma vez que XA mais XB é igual a 1. Então, nós podemos escrever que a pressão de vapor de B é igual à fração molar de B vezes a pressão de vapor de B quando líquido puro. Também é uma reta. Então vamos ver aqui num gráfico melhorzinho que nós temos lá no Atkins. Então olha só, eu tenho a pressão de vapor, tá certo? Aqui no caso é Torricelli, e aqui eu tenho a fração molar do metilbenzeno, ou seja, do tolueno. Então existe uma mistura entre benzeno e tolueno. Veja que benzeno e tolueno, a diferença química deles é mínima. Claro, são substâncias diferentes, mas estruturalmente a diferença é o grupo metila. Quando a fração molar do tolueno vai aumentando, a pressão de vapor do tolueno vai aumentando linearmente. E a pressão de vapor do benzeno vai decaindo também linearmente. Bom, esse comportamento linear de pressão de vapor e fração molar é característica de solução ideal. Então vamos lá, gente. Quando tem comportamento deste tipo, pressão de vapor e fração molar, e essa relação é linear, não tenha dúvida. É o quê? É uma solução ideal. Bom, e essa reta aqui em cima, Alexandre, o que é isso? Quer dizer o seguinte, vamos imaginar que eu tenho uma mistura com uma determinada concentração, ou seja, que eu tenho uma fração molar meio. Eu tenho meio, 50% de mol da sua mistura é tolueno, e 50% em mol da sua mistura é benzeno. Isso quer dizer o quê? Que
Nessa configuração, eu vou ter essa pressão de vapor para o tolueno e essa pressão de vapor para o benzeno. A soma dessas pressões é a pressão total que a mistura apresenta. Então, essa retinha aqui de cima é a pressão total, é a pressão de vapor total da sua mistura. Quando você só tem tolueno, quando você só tem benzeno, é a pressão de vapor do benzeno. Quando você só tem tolueno, a pressão total da mistura é do tolueno. Deu para entender, gente? Então, se você não entendeu, para um pouquinho o vídeo, volta, vê de novo e você vai entender. Então, o que eu quero dizer aqui é que uma solução ideal é aquela que obedece à lei de Raoult. O que é a lei de Raoult? A lei de Raoult é que existe uma relação linear entre a pressão de vapor de solvente e de soluto com suas frações molares, onde a constante é essa pressão de vapor quando o líquido é puro, quando a substância é pura. Bom, mas quando isso ocorre, né? Que aí parece que uma solução ideal é ter uma relação matemática, não quer dizer isso. Na verdade, uma solução ideal é aquela em que você tem substâncias muito parecidas. E o ΔG dessa mistura sempre vai ser negativo. E nós chamamos de solução ideal porque o comportamento dela, termodinâmico, é exatamente idêntico a uma mistura de gases perfeitos, de gases ideais. Então vamos entender isso. Por que uma solução ideal é chamada de solução ideal? Eu fiz aqui um pouquinho antes, treinando para escrever aqui. Então tá lá, ó. Uma solução ideal é aquela que obedece à lei de Raoult, solvente A, soluto B, está aqui a lei de Raoult para o solvente, está aqui a lei de Raoult para o soluto. Então, quando nós calculamos o ΔG da mistura de uma solução ideal, a expressão dela é exatamente igual ao ΔG de uma mistura de gases perfeitos, uma mistura de gases ideais. Esse valor aqui sempre vai ser negativo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ao misturar dois líquidos que formam uma solução ideal, esses dois líquidos sempre serão solúveis um no outro. Ok? Então vamos lá. O ΔG de uma solução ideal é igual ao ΔG de uma mistura de gases perfeitos. Dois gases sempre são solúveis, concorda, gente? Então, dois líquidos que formam a solução ideal também sempre são solúveis. Microscopicamente isso quer dizer por quê? Porque eles são parecidos. É só isso. Né? Se são quase iguais, eles vão ser solúveis. Ou seja, a interação molecular deles é quase idêntica. Bom, então ΔG tem essa expressão. ΔS, que é a derivada, é menos a derivada do ΔG, vai ter essa expressão. Nós fizemos exercício na aula passada. E o ΔH da mistura é zero, ou seja, o calor da mistura é zero. Lembra que eu fiz uma pergunta no final da aula passada? Por que dois líquidos que têm interações intermoleculares, ao se misturarem, o ΔH disso vai ser zero? Por quê? Exatamente porque as interações intermoleculares das espécies químicas, por exemplo, as interações intermoleculares entre benzenos é da mesma ordem de grandeza da interação intermoleculares entre toluenos. Então, quando se benzeno e tolueno, quando se mistura benzeno e tolueno, a absorção ou a emissão de energia na forma de calor é igual a zero. Ok, gente? Então vamos lá. Sabedores disso, vamos agora para uma solução diluída.